Muito bem, gente. Vamos então para a nossa última aula de Bases da Fé. Nosso objetivo aqui foi a gente, pelo menos, criar uma base do que nós cremos, não só como igreja, mas individualmente, e a partir disso, como a gente vai poder caminhar também daqui em diante. Pensando nisso, esses foram os nossos conteúdos que a gente foi trabalhando, né? Na primeira semana a gente falou um pouco sobre credos e confissões, então, por que a gente crê no que a gente crê? Na segunda aula, a gente falou então um pouquinho sobre quem é Deus, então toda a ideia da teologia, né, como estudo sobre Deus e como a gente consegue perceber ele em todas as coisas, mas também que ele se revela de uma forma bem específica. Em terceiro lugar, na aula passada, a gente falou sobre a salvação do homem, então um pouquinho da doutrina de Jesus, sobre a salvação, sobre a garantia dessa salvação, então vários aspectos que nós vemos disso. E hoje nós vamos ver esses dois últimos conteúdos, que em primeiro lugar é a santificação e em segundo a igreja e missão. Então, são vários conteúdos, a gente poderia passar muito tempo aqui falando de vários desses assuntos, mas acho que tem um microfone que está ligado aqui só. Deixa eu só ver qual que é. Está pegando uma interferênciazinha, acho que foi. Ah, Nós estamos vendo vários conteúdos e nesse momento a gente vai ver esse último conteúdo para talvez arrematar um pouquinho da nossa base. Se vocês lembram da primeira aula, o exemplo que eu usei é de uma fundação de uma casa, né? Então, podem vir ventos, podem vir tempestades, podem vir várias coisas, e se isso estiver bem firmado, né? Se essa base estiver bem firmada, isso não vai mudar. Haverão pessoas, haverão circunstâncias, haverão momentos em que vão tentar as nossas bases, ou seja, em que vão questionar sobre tudo que a gente crê. A começar se Deus é isso mesmo, se Jesus é isso mesmo, se a fé é isso mesmo, se existe de fato, se eles fazem isso de fato. Então, as nossas bases fundamentam o que a gente vive. Pensando nisso, nós vamos para a nossa última aula, então, aula 4, Igreja e Missão. Eu quero começar com um assunto leve, fácil e tranquilo para todos, que é a ideia do Espírito Santo. Mas antes desse assunto, talvez a primeira pergunta que eu preciso fazer e que a gente precisa fazer é: muito bem, eu entendi que Deus é o criador de todas as coisas, ele me criou. Eu entendi que o pecado entrou no mundo e eu tive um problema e através de Jesus eu posso encontrar a salvação. Agora, a grande pergunta é: por que, no momento em que eu conhecer Jesus, eu já não subo para o céu direto? Ele já não me arrebata e fala: pronto, está salvo. Pronto, subi. Por que eu ainda estou aqui? Né? Por que a nossa vida não se encerra no momento em que Jesus nos alcança? Porque seria muito mais fácil, logicamente, pensar nisso. A verdade é que nós temos uma missão. E se nós temos uma missão, a gente tem que entender o propósito de nós estarmos aqui. Por que nós ainda estamos aqui? E se eu não ajo de acordo com esse propósito, eu vou me sentir vazio. Então, por isso que eu preciso conhecer. Pensando nisso, vamos para o nosso primeiro tema, tá? E o nosso primeiro tema, então, da noite é a doutrina relacionada ao Espírito Santo. Nós podemos ver pelo menos três características ou três categorias, e a gente vai esmiuçar cada uma delas aos pouquinhos para a gente poder compreender, tá? A Bíblia fala sobre pelo menos essas três coisas: os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito e o batismo no Espírito Santo ou o dom do Espírito Santo. E essas três coisas são coisas diferentes em que o Espírito Santo faz. Lembra que nós falamos na aula sobre Deus, de que o Espírito Santo também é Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ele é plenamente Deus, mas suas funções são distintas do Deus Pai e do Deus Filho. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, olha um pouquinho sobre a ideia de dons do Espírito Santo. Olha comigo Romanos 12, a partir do versículo 6. E esse é o único texto na Bíblia, ou talvez é o texto mais claro da Bíblia, em que tem uma lista precedida da palavra dons, tá? Ou carisma, né? Mas essa ideia de dons. Olha o que diz Romanos 12, 6. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria.
Muito bem, você vai ver várias categorias aqui de dons. Existem vários livros que falam sobre isso, e eu quero dar um resuminho, só falando algumas coisas para a gente introduzir. Primeiro, os dons do Espírito Santo é uma capacitação que o Espírito Santo dá a todo cristão, ou seja, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus para o serviço. Ou seja, nós somos chamados para servir os outros. E a forma que Deus nos capacita para servir é através dos dons do Espírito. A primeira coisa que a gente percebe é diferente para cada pessoa, senão não teria uma lista, né? Eu tenho dons diferentes de você. E que bom, porque no corpo de Cristo, um complementa o outro. Então, pensando que eu tenho dons diferentes de você, a segunda coisa é que os dons são do Espírito. Então, ele usa conforme ele anseia. Na minha vida hoje, sendo pastor, eu entendo que Deus me capacita na área de profetizar. Profetizar não é necessariamente o contexto de eu falar algo que predizer o futuro, mas sim profetizar é dizer a palavra de Deus, ensinar a verdade de Deus. Então tem muito a ver com ensino também. Então, nesse aspecto, e também, de certa forma, liderança. São coisas que na minha vida eu não via antes de uma forma tão clara. E são coisas que eu vejo Deus me capacitando. Então, os dons são do Espírito. Terceiro lugar, todos os dons são espirituais. Se são do Espírito, são espirituais. O dom de serviço é tão espiritual quanto o dom de profetizar. E aí a gente vai ver também em 1 Coríntios 12 uma lista de atuações desses dons. Então ali tem o dom de cura, ali tem dom de línguas, ali tem várias outras coisas que a gente não vai ter tempo de entrar em tudo isso, mas basicamente existe uma conversa, e como a gente falou de credos e confissões na primeira aula, eu só quero abri-la, tá? Que é o cessacionista e o continuista. Ou seja, esses dons que são relatados na Bíblia ainda existem hoje, ou eles pararam. Ou alguns desses dons pararam e outros continuaram. Posso dizer que talvez a minha impressão, e até onde nós temos caminhado como igreja, até onde eu tenho conhecido, é que nós entendemos a continuação dos dons, mas dentro de toda a validação que a Bíblia fala. Por exemplo, se é o dom de línguas, ele tem que ter um intérprete, ele tem que servir para o corpo, ele tem que abençoar a todos. Então, tudo tem que ser em ordem, com decência, da forma que Deus pode agir. Então, creio que sim, os dons podem atuar hoje, mas não de uma forma que nós estamos no controle, porque quem está no controle é o Espírito Santo, do qual carrega esses dons. Perfeito? Então, essa é a primeira parte. Os dons são uma capacitação de Deus para nós, para o serviço. Segunda categoria, os frutos do Espírito. Você vai encontrar essa lista lá em Gálatas 5. E essa lista, ela, antes dela, na verdade, fala um pouco das obras da carne. E as obras da carne vai mostrando o que nós, sem Cristo, fazemos. Então, tem a ver com depravação, tem a ver com ira, tem a ver com ser maledicente, tem a ver com várias características ruins. Então, Gálatas 5:22, o que Paulo diz é: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o que nós percebemos é, por mais que a gente fale os frutos do Espírito, né, para dizer que são várias características, eles são um fruto só. É como se fosse uma bergamota, né, em que ela tem vários gomos. E ela tendo vários gomos, ela não deixa de ser um fruto só, mas ela tem vários aspectos diferentes, ou vários conteúdos, camadas diferentes. Isso é o fruto do Espírito. Ou seja, percebendo disso, os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, ele tem a ver com a capacitação do Espírito para o nosso caráter, para que nosso caráter seja transformado. Se os dons nos capacitam a servir, os frutos ou o fruto nos capacita no caráter de Jesus na nossa vida. O amor verdadeiro ele vem do Espírito Santo na nossa vida. A alegria verdadeira vem do Espírito Santo na nossa vida. A paz, ou seja, são circunstâncias que, independente das circunstâncias, ou independente do problema que a gente esteja vivendo, se é algo ruim, é algo bom, Deus nos capacita a viver. A alegria em meio à dificuldade acontece pelo Espírito Santo. E isso é o caráter que ele forma em nós. Muito bem. Vimos os dons, vimos os frutos, e agora o terceiro, que é a questão do batismo do Espírito Santo. Olha, para facilitar, então, um primeiro versículo, que é Atos 1:5, que ele diz o seguinte: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Beleza. Quando a gente olha em Atos 2, certo? Atos é uma sequência praticamente direta dos evangelhos, que é quando Jesus sobe aos céus, né?
E ele sobe e diz, eu vou voltar, mas eu vou enviar um consolador também para vocês. E era o Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo é, o Espírito Santo vai batizá-los, vai entrar no coração de vocês e vai transformá-los por inteiro. Atos 2, nós vemos Pentecostes. E o Pentecostes é quando as línguas estranhas, ou seja, línguas estrangeiras de pessoas que não eram comuns, começam a ser faladas dentro daquelas pessoas que amavam a Jesus e estavam conhecendo essa verdade, e eles recebem o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. A grande questão é, quando esse batismo acontece? Porque eu posso ter talvez pelo menos dois pontos de vista. O primeiro é um ponto de vista em que ele acontece na minha salvação, né? O segundo é quando eu alcanço, de certa forma, uma caminhada, uma gradação na caminhada cristã. É uma coisa inicial ou posterior. E aí nós precisamos lidar com alguns temas desse sentido, por isso que eu queria parar um pouquinho para a gente conversar. Em primeiro lugar, tem 7 citações no Novo Testamento falando sobre esse assunto do batismo do Espírito Santo. Então, não é um assunto que ele é tão pouco falado. 4 dessas tá falando sobre João Batista, ou a questão de que Jesus realizará esse batismo e teria alguma outra coisa. 2, elas falam sobre o dia do Pentecostes, então o que aconteceu aqui. E por fim, nós temos um outro texto que está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13, que diz o seguinte: pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós nos foi dado de beber de um único Espírito. Lembra da aula passada, quando a gente falou sobre a questão do Espírito Santo, o momento que ele entra na nossa vida? Se você lembra aquela lista, você lembra que depois de nós entendermos a eleição, ou seja, Deus elegeu a cada um dos seus, e nós não entendemos todos os aspectos disso, mas isso acontece, nós percebemos depois que existe o aspecto também da regeneração, ou seja, a ação do Espírito Santo em mim. O Espírito Santo traduzir para mim uma mensagem de Jesus, uma mensagem salvífica que vai transformar meu coração. O que nós percebemos nesse texto de 1 Coríntios 12, 13, olhando para todo o contexto, que talvez a gente não vai ter tempo de esmiuçar cada um dos versículos, mas o que nós percebemos é, ele fala de um contexto não de algo posterior, não de algo que aquela igreja ia ainda alcançar. Ele está falando sobre algo que aconteceu no início da salvação de cada um. Ou seja, ele não está distinguindo, olha, tem judeu que é batizado no Espírito, tem outros que não são. Tem gentil que é batizado, outros que não são. Essa carta de Corinto era uma carta tanto para a igreja de Corinto quanto circular. O que Paulo está dizendo é, vocês têm Jesus no coração, o Espírito Santo está aí. Então, vocês já receberam esse Espírito. Assim, se formos batizados nesse Espírito, nós caminhamos a partir disso. Para finalizar essa parte, tem 2 textos em que a gente percebe, talvez em Atos, o recebimento do Espírito Santo em um momento posterior. E eu quero rapidamente explicar um pouquinho deles. Em primeiro lugar, é quando samaritanos conhecem sobre Jesus, em Atos 8, a partir do versículo 4 até o 25. Nesse contexto, depois você pode ler, pode avaliar exatamente essa percepção. Nós percebemos que é algo bem individual. Por quê? Porque os samaritanos não conheciam sobre Jesus, então, apesar deles quererem seguir esse caminho, eles não sabiam sobre o Espírito Santo. E quando é revelado para eles, eles recebem. Então, de certa forma, é algo que eles estavam aprendendo. No segundo texto, Atos 19, de 2 a 6, é quando Apolo, em uma das viagens de Paulo, apresenta a Éfeso também sobre a salvação em Jesus e sobre o Espírito Santo. Eles dizem, nós estamos conhecendo Jesus, mas não conhecíamos o Espírito Santo. Então, eles recebem o Espírito Santo. Depois disso, não tem nenhuma outra situação posterior à salvação que alguém receba o Espírito Santo. Pensando nisso, o que eu quero dizer? Revelação progressiva. O mesmo que a gente falou na outra aula é o que nós falamos hoje. O Espírito Santo, ele foi se revelando gradativamente. No Novo Testamento, nós percebemos um momento em que, por exemplo, em Corinto, onde está muito claro para todos. Eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito Santo está em mim. Hoje, o que nós cremos como igreja é isso. O batismo do Espírito Santo acontece no momento da salvação. Ou seja, o dom do Espírito Santo, o batismo, ele acontece no momento da salvação. Perfeito. Vamos continuar, então, a nossa aula.
Entrando um pouquinho em santificação. E para a gente entender santificação, a gente precisou falar um pouquinho sobre a doutrina do Espírito Santo. Porque a santificação, ela começa exatamente através da regeneração, que é uma ação do Espírito Santo em nós, tá? Se eu posso descrever em uma frase o que é santificação, ela é uma obra progressiva da parte de Deus e do homem que nos torna cada vez mais livres do pecado e semelhantes a Cristo, em uma nova vida. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa história, mas essa história para mim sempre ajuda muito a compreender isso. Existe o conto de que Michelangelo, quando ele esculpia, né, esculturas de cera e tudo mais, ou de pedra, né, de mármore, o que ele fazia era pegar um bloco inteiro e ele ia esculpindo até formar, então, aquela escultura, aquela pessoa. E um dia perguntaram para ele, puxa, mas como é que você faz, né, por exemplo, Davi, né, essa estátua dessa pedra? E aí ele diz, é muito simples, eu só tiro tudo que não é Davi, até que só reste Davi. Então o processo dele não era tentar adivinhar como poderia ser uma pessoa, é esculpir ou literalmente tirar tudo que não faz parte da escultura, até que só sobra a escultura. É isso que a santificação faz no nosso coração. Nós, quando conhecemos Jesus, estamos sendo transformados à forma de Cristo. É um lapidar constante. É uma obra que está acontecendo na nossa vida. Então, a cada dia nós nos parecemos um pouquinho mais com Jesus, até que só reste ele na eternidade. Então, olha esse primeiro aspecto. A santificação começa na regeneração. 1 Coríntios 6:11 diz o seguinte: assim foram alguns de vocês. Então, o texto que antecede isso, ele está falando sobre os pecados, sobre várias coisas, fala dos quais não herdarão o reino de Deus. Agora, o que ele está dizendo é, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, vocês foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, vocês começaram uma vida nova. E agora, a santificação começou. Vocês foram justificados, o Espírito Santo entrou em vocês, vocês creram em Jesus. É isso que esse texto está mostrando. Agora, esse processo de santificação, de se tornar-se santo, como Jesus, ele começa. Agora, a primeira coisa que você vai perceber é, tá, eu conheci Jesus, mas eu continuo sendo bem pecador. Eu sei, eu também. Mas nesse processo, Jesus está transformando a nossa vida a cada dia, a cada momento, em cada circunstância, e é um processo que não é só agora, ele vai durar a vida inteira. E se ele dura a vida inteira, eu preciso entender que ele está continuamente transformando a minha vida. Por isso, é um processo gradativo. Olha o que diz 2 Coríntios 3:18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, nós estamos sendo transformados. Não é algo que já aconteceu. Nós estamos sendo transformados com essa glória que vem do Espírito. Por que é importante para a gente saber que o Espírito Santo, ou o batismo do Espírito Santo, essa percepção acontece no ato da salvação? Porque senão eu acabo começando a criar uma gradação de crentes. Esse aqui é mais espiritual, esse é menos. É exatamente esse o problema que aconteceu na igreja de Corinto. Haviam pessoas que achavam que eram mais espirituais de acordo com seus dons, de acordo com outras coisas. E o que Paulo diz é, não. Pensando em tudo isso, o Espírito Santo nos capacita a vivermos de uma maneira gradativamente parecida com Jesus. Quando a gente tem uma reação ruim, como nós vimos hoje no culto, puxa, eu não tenho escutado, e eu me arrependo disso, e eu começo a tentar fazer isso de uma forma melhor, é o Espírito Santo agindo em mim para que eu me pareça gradativamente mais com Jesus. Segundo o texto dentro disso, Filipenses 1:6. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, essa obra é gradativa, mas nós não vamos chegar no ápice nesta vida. Não estaremos canonizados, não seremos santos plenamente, nós seremos pecadores até o dia da volta de Cristo, onde ele nos dará corpos novos, dará uma transformação na nossa vida. Mas a cada dia nós estamos caminhando nessa direção. Por isso, esse processo, ele é uma cooperação entre nós e Deus.
Olha o que diz Filipenses 2, de 12 a 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em prática a salvação de vocês com temor e tremor. Ou seja, vocês são responsáveis por colocar em prática o que vocês entenderam, o que vocês receberam na salvação em Cristo. E aí o versículo 13 diz o seguinte: pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, então é responsabilidade de Deus a santificação. Sim. Também. Tá, então é minha? Sim, também. Cada um tem a sua parte, a sua contribuição nesse aspecto. Deus faz tudo o que cabe a ele para que nós nos santifiquemos, pareçamos mais com Jesus, e nós precisamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para isso. Porque, de fato, esse aspecto é que nós pareçamos com Jesus a cada dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito é que Jesus seja formado em nossos corações. Então, tudo na nossa vida vai cooperar para isso, para que Jesus seja formado em nós. Por fim, esse aspecto de santificação, ele se encerra em um momento bem claro, na nossa morte. Olha o que diz Filipenses 3, 21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, isso é Cristo. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo glorioso. Então, quando a nossa vida termina aqui, nós teremos corpos novos, renovados, transformados, e então seremos santos. Não porque nós somos, mas porque Ele é. Então, nesse aspecto, durante a nossa vida, nós vamos lidar e lutar com pecados. Mas, gradativamente, essa ação de Jesus vai transformar o nosso coração em uma maturidade cristã, em uma caminhada com Ele, e nós seremos mais sábios através da palavra de Deus. Então, todo esse caminhar. Muito bem. Terminamos aqui a parte de santificação, e agora sim, eu quero entrar um pouquinho na ideia da igreja e da missão. Primeira coisa que a gente vai ver é o que a Bíblia fala sobre o aspecto de igreja, ou sobre essa ideia de união de pessoas no Antigo Testamento e depois no Novo Testamento. Primeira coisa que a gente percebe é o texto que a gente falou desde a primeira aula. Gênesis 1, 26. Façamos, pois, o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. Através do livre-arbítrio de Adão e Eva, cometeram um pecado e, através disso, perderam essa liberdade, se afastaram de Deus, foram condenados à morte e essa imagem, então, foi distorcida. Assim, dentro dessa imagem distorcida, nós vemos pessoas que se matam, pessoas que sofrem, pessoas que maltratam, mas Deus queria levantar um povo para si. E o povo para si era um povo do qual fosse o representante visível do Deus invisível. E era a mesma coisa que Deus queria que Adão e Eva fizessem, que fossem os representantes visíveis do Deus invisível. Mas esse povo, então, ele acontece através de um homem chamado Abraão. Gênesis 12, nós vemos o seguinte. Então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. O que eu quero dizer com isso é, a Bíblia fala que em Gênesis 12, Deus chama Abraão para ser o pai, então, dessa nação que hoje nós conhecemos como os judeus, mas era a nação de Israel. Ele é o pai de toda essa nação. E partindo dele, o que nós percebemos é que Deus o chamou para que através da vida dele e através desse povo, todos os povos da terra fossem abençoados. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso nessa progressão que a gente está falando. Muito bem, nesse primeiro aspecto, nós vemos essa nação crescendo. Então, Abraão, depois de muito tempo na sua velhice, tem Isaac, mas antes disso ele tem Ismael. E nós percebemos que por ele não ter obedecido a Deus e não ter esperado no Senhor que traria um filho a ele, pois a sua esposa Sara era estéril, então não podia ter filhos, ele dorme então com Agar, que é a serva de Sara, e através disso ele tem um filho. Se você vê hoje os dilemas e as lutas
em Israel, né, com relação aos judeus e os muçulmanos, você vê da onde que nasceu. Nasceu da nação vinda de Isaac e da nação vinda de Ismael. Então, Isaac é o filho da promessa, e através dele nós vemos o seu filho Jacó, que é o pai também de uma grande nação, tem os 12 filhos, são as 12 tribos, e aí, então, a nação de Israel começa a se tornar uma nação grande, né, populosa. E através disso, Deus tinha sido muito claro com esse povo. Se vocês me obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês me desobedecerem, vocês sofrerão as consequências disso. A Bíblia mostra, nos 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente em Levítico e Deuteronômio, 613 mandamentos do que o povo precisava obedecer a Deus. Claro, ninguém conseguia cumprir isso plenamente e mostra como a lei mostra que nós não conseguimos. Nós precisamos de Jesus. Mas o que aconteceu é que por o povo ir desobedecendo, e principalmente desobedecendo de uma forma clara a Deus, ou seja, se afastando de Deus, eles sofreram consequências disso. Olha o que diz Êxodo 29, de 45 a 46. Ou seja, esse povo, que ele é uma nação grande, que Deus preserva levando eles para o Egito quando havia uma fome, que eles se tornam escravos no Egito também, mas depois que Deus usa Moisés para que libertasse eles, esse povo, olha o que Deus diz para com eles. Versículo 45 de Êxodo 29. E habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Ou seja, o que era o aspecto mais importante que eles precisavam saber? Nós temos um Deus. Nós temos um líder. Porque a nossa função é ser um representante visível do Deus invisível. Agora, olha o que diz 1 Samuel 8, 7. Que é quando Samuel chega diante do povo e o povo diz: nós queremos um rei como as outras nações também têm. Nós não queremos profeta, não queremos líderes. A gente quer rei. As outras nações também têm rei. Nós também queremos. Olha o que diz 1 Samuel 8, 7. O Senhor lhe respondeu, Deus para com Samuel: atenda a tudo que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram como rei. Ou seja, qual era o governo em que Deus havia estabelecido em Israel? A teocracia. Ou seja, Deus era o governante soberano e ele ia usar homens, falando da sua palavra, para que regessem o povo. O povo rejeita Deus e diz: nós não queremos seguir. E aí, de fato, Israel é demitido. No sentido de, esse povo representante não foi o representante visível do Deus invisível. Eles não agiram dessa forma. Mas tudo fazia parte também, e tudo estava claro, no plano maior de Deus para com toda a humanidade. Olha o que diz Miqueias 5:2, então. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante em tempos antigos. Sobre quem está falando que um dia será o governante sobre todo Israel? O próprio Cristo Jesus. Da onde ele nasce? Em Belém, Efrata, uma cidade minúscula dentro de Judá. O que está mostrando ali? Esse povo que me honra com os lábios, mais distante está o coração, esse povo, que era para ser o meu representante, esse povo que hoje se entrega a outros deuses, esse povo foi levado então como escravo, foi levado como cativo por outras nações, como a Pérsia, como a Babilônia. Esse povo foi dividido no Reino do Norte e Reino do Sul. Esse povo sofreu consequências disso, e esse povo foi preservado pela misericórdia de Deus apenas a região sul, que é a região de Judá, por isso os judeus, e essa região, então, é composta do que nós temos os seus descendentes até hoje. Esse povo, que deveria seguir, então, a Deus, desobedeceu a ele. E assim, nós percebemos que, sendo o povo que deveria representá-lo, não fez. A história continua, então, partindo para o Novo Testamento. E aqui nós vemos exatamente, a começar pelos evangelhos, o que Jesus fez. A promessa que havia desde Gênesis 3:15, a promessa estabelecida ali em Miqueias, a promessa é cumprida em Jesus. Essa profecia é cumprida em Jesus. Agora,
A gente está falando sobre igreja, mas até agora esse nome não apareceu. Mas deixa eu complementar um pouco mais. Nos evangelhos, você só vai ver o termo igreja, né, ou eclésia, 2 vezes. Jesus vai falar em uma sobre a questão de disciplina, ou seja, como tratar alguém que está em desobediência, alguém que está errando contra um outro irmão. E segundo, ele vai falar uma frase para Pedro sobre o início, então, da igreja, e esse texto a gente vai ler. Mas 49 vezes nos evangelhos, Jesus fala sobre reino, Basileia. Ou seja, o centro da mensagem de Jesus naquele momento dos evangelhos não era ainda a igreja, era o reino de Deus. O reino de Deus é algo que está claro na Bíblia, desde o início até o fim. E é por isso que eu quero mostrar alguns aspectos dele. Em primeiro lugar, o reino de Deus já acontece, mas ele ainda não acontece. Vou repetir. O reino já está entre nós e ainda não está. Confuso, né? Mas olha 2 textos para a gente perceber isso. Lucas 17, 20. Jesus está respondendo. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Olha que loucura. Toda a pregação que João Batista dizia é: se arrependam porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus está chegando. E o que Jesus disse muitas vezes é: o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui. Obviamente, Jesus estava se referindo a ele mesmo. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é aquele que traz o reino. Você lembra da oração do Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Ou seja, que esse reino esteja em nós, no nosso coração, e que nós possamos viver esse reino de uma forma clara. Mas também, esse texto, essa história está mostrando sobre algo muito maior. Jesus já estava ali. No reino de Deus, as coisas acontecem de uma forma diferente. Se você ler Mateus de 5 até 7, nós vemos o Sermão do Monte, e é a base de todo o ensino que Jesus foi falando depois. Ali é o começo de tudo. E em Mateus de 5 a 7, o que nós percebemos é: no meu reino é assim, abençoados são aqueles que choram, porque eles serão consolados. Abençoados serão aqueles que são maltratados, porque eles serão cuidados. Abençoados, bem-aventurados, Jesus está falando sobre isso. Jesus fazia curas, e as curas não eram para que as pessoas se tornassem melhores. Já pensou nisso? Jesus nunca deu asas para ninguém. Jesus nunca deu uma velocidade sobre-humana para ninguém. Jesus fez com que as pessoas voltassem ao seu estado natural. Fez com que os coxos andassem, os cegos vissem, com que os endemoniados se fossem libertos desses demônios. Jesus voltava às coisas naturalmente. Por quê? Porque assim é o reino de Deus. O reino que começou no Éden e que o pecado distorceu, mas era o reino que Jesus estava trazendo de volta. Os ensinos de Jesus eram desse reino. Os milagres de Jesus eram desse reino. Tudo que Jesus fazia tinha a ver com esse reino. Por isso, o reino já estava entre eles. Agora, nós vemos também um segundo aspecto dentro disso. E o reino, este reino, ainda não está entre nós. Ele ainda não está acontecendo. E olha o que diz Apocalipse 21, 3. Um dos textos mais bonitos da palavra de Deus que a gente consegue perceber. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Percebe isso? As coisas voltarão a ser como nunca deveriam ter deixado de ser. No Éden, nós percebemos que havia a árvore da vida, essa que dava vida a todos. Na eternidade, no novo céu e na nova terra, essa árvore vai estar lá novamente. A reconstrução de todas as coisas, ou seja, o estabelecer desse reino plenamente, vai acontecer no final dos tempos. E é sobre isso que Apocalipse está dizendo. É isso que Jesus fala em Mateus 24, mas é isso que Apocalipse está contando. O reino será estabelecido plenamente. O reino
já está entre nós, através de Jesus, através da nossa vida, mas o reino também, ele ainda ocorrerá plenamente, será estabelecido plenamente. O reino virá, se estabelecerá na terra. Então, dentro de tudo isso, a primeira coisa que eu quero falar é que eu creio que existem bênçãos reservadas ao povo de Israel, aos judeus, existem bênçãos separadas para a igreja. Não creio que nós sejamos o povo de Israel, né? Ou essa continuação do povo de Israel, nós somos todos Israel. Eu creio que nós temos uma divisão agora. Nós caminhamos juntos em muitas coisas, como a gente vai ver na próxima slide, tá? Mas, dentro disso, existem bênçãos que Deus tem colocado até mesmo no final dos tempos para esse povo, e tem bênçãos que Deus tem colocado para os gentios, ou seja, nós que não somos judeus, e para toda a nação. Porque a promessa lá de Gênesis 12 é que através de Abraão e desse povo, todas as nações seriam abençoadas. E a gente vai perceber isso agora, tá? Então, perfeito. Até aqui a gente percebe o reino de Deus como assunto principal de Jesus, que foi o que foi falado de fato, o assunto mais importante para ele ao longo dos evangelhos. Agora, vamos ver então o texto que Jesus fala sobre a igreja, né? Sobre a eclésia. E olha só o que diz em Mateus 16. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Essa resposta é porque Jesus disse: Tantas pessoas têm dito que eu sou o seguinte. Agora, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu darei a vocês, ou a você, as chaves do reino dos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Muito bem. Se você quer pensar um pouquinho lá na primeira aula sobre credos e confissões e sobre o início do papado, esse é o texto principal em que a Igreja Católica ou o papado é estabelecido. Porque diz, puxa, então de Pedro, ele é a pedra que vai estabelecer a igreja. Do que ele disser está ligado na terra, vai estar ligado no céu. E o que ele disser está desligado na terra, está desligado no céu. Então, ele é o primeiro papa. Ele é aquele que tem uma abertura para mudar e mandar sobre leis, sobre a palavra de Deus, sobre o que ele quiser. O que ele disser é isso. Certo? Errado. Não é isso que o texto diz, nem o contexto. É por isso que a gente precisa entender tudo. Se você ler 1 Pedro 2, de 4 a 6, a gente pode ler depois, o próprio Pedro reconhece que a pedra é Jesus. Sim, existe uma associação de palavras Pedro e pedra, que é Cefas, né? Que significa pedra. Esse nome o próprio Jesus deu para ele, que era Simão. Mas Jesus está falando sobre algo muito maior. Pedro, sim, seria o apóstolo que ia começar isso. Mas ele não seria alguém único ou alguém acima dos outros. Ele seria o primeiro a começar, então, uma igreja. Dentre todos os outros apóstolos, dentre todos os outros líderes que tantas pessoas ainda passariam. Jesus é a pedra angular, a pedra de esquina. É a pedra que fundamenta toda a igreja. Essa pedra angular tem duas referências para ela na Bíblia, ou talvez explicações um pouquinho sobre elas, tá? A primeira dela é se você vê em qualquer construção, principalmente antiga, você vê que o prumo, né, ou assim, a linha, ela era difícil de ser seguida. Então você colocava uma pedra na esquina, ou seja, num canto, e partindo dos ângulos dela, você fazia toda a construção. Então, é a pedra fundamental. Sem ela, todo edifício vai ruir, porque ele vai ficar torto. É a pedra de esquina. Segunda explicação, essa pedra angular é que em um arco de pedras, se você vê uma porta que é um arco de pedras, você percebe que todas essas pedras são encaixadinhas. E a pedra do meio é a pedra que sustenta as outras, porque se você tirar ela, todas as outras caem. E ela dá o ângulo perfeito para dar essa curva. Então, é uma pedra angular. Nas duas explicações, Jesus é o fundamento da igreja. Dele que depende a igreja. E é isso que Pedro estava entendendo naquele momento. Agora, olha que coisa incrível que esse texto diz. Se
Ele está falando sobre as chaves do reino, ele está dizendo, a igreja tem um propósito especial no meio de tudo. Por quê? Porque a igreja tem o propósito de ser o representante visível do Deus invisível. Esse é o nosso chamado. Nós compartilharmos sobre quem é Jesus para o mundo, espalharmos o seu caráter, espalharmos o que ele fez, quem ele é, através da nossa vida. Esse é o nosso chamado. Eu gosto muito do termo de que a igreja ela é uma embaixada do reino de Deus. Nós não somos o reino, mas nós representamos o reino. Por que nós temos membresia na igreja? Para dizer, puxa, essa pessoa, ela tem uma caminhada de fé, ela entregou a vida para Jesus, então sim, ela pertence à igreja, ela pertence ao reino de Deus. E nós anotamos ali a membresia dela. Não, quando a gente tira alguém da membresia, a gente não está tirando e desligando a pessoa do reino de Deus. Cada um vai poder avaliar essa situação. O que nós estamos dizendo é, quando essa pessoa aceita a membresia em nosso meio, nós estamos referendando isso. E é por isso que a gente tem um curso de batismo, a gente tem um curso de membresia, nós temos discipulado, acompanhamento para entender se essa pessoa de fato já caminha com Jesus. Então, uma embaixada, qual que é o propósito dela? Ela representa um país em outro país. Se você entra no consulado americano aqui na CIS Brasil, dentro do consulado você está em solo americano. E as regras que se aplicam ali são do solo americano. E você sai, você está na CIS Brasil. É só brasileiro mesmo. A ideia, né, da embaixada é que nós representamos o reino de Deus aqui na terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, é que o reino de Deus apareça através do que nós vivemos. É isso que nós queremos fazer no ambiente de culto, mas principalmente na nossa semana. Aonde você está, você é a igreja, como eu sou a igreja. Individualmente eu não sou igreja, e nem você. Nós juntos somos igreja. É a união dos santos, a união daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Essa é a igreja. E por isso que esse texto não está falando sobre colocar coisas a mais ou colocar coisas a menos na Bíblia. Porque Apocalipse, no final, diz exatamente isso. Se alguém adicionar uma palavra ou tirar, será amaldiçoado. O que esse texto está dizendo é: nós somos uma embaixada. Nós precisamos representar Deus através das nossas vidas, através de quem nós somos. Por isso, esse é o aspecto que Jesus queria ensinar na sua igreja. Por fim, qual que é o propósito da igreja no meio do que está vivendo? Olha o que diz Atos 1:8. No princípio de tudo isso, quando Jesus ainda estava aqui, ele diz o seguinte: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Como? Pentecostes. O Espírito Santo descendo, batismo do Espírito Santo, e a partir disso, como a gente viu antes, todo aquele que entrega a sua vida para Jesus, o Espírito Santo está nele. Ele já é batizado no Espírito Santo. Pensando nesse aspecto, o Espírito Santo nos capacita para o quê? Para serem minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. É isso. É fazer o nome de Deus grande. Esse é o nosso chamado. Por que nós estamos na terra ainda? Por que nós ainda não subimos? Porque nós ainda precisamos ser representantes visíveis do Deus invisível. Quando a gente vê uma situação política completamente avessa, talvez, dos princípios de Deus, o nosso papel como cristãos é promover os princípios de Deus na nossa vida, ao nosso redor também. Quando a gente vê coisas estranhas, ou a sociedade sendo decadente em família, em várias coisas, o nosso papel é trazer o reino de Deus ao nosso redor também. Então, o aspecto que Jesus falava de Jerusalém, da Judéia e Samaria, até os confins da terra, é como se fosse Porto Alegre, a grande Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e até os confins da terra. Então, ele está falando de uma gradação de eu não paro para onde eu estou, mas o objetivo é que o nome de Deus seja grande, espalhado por toda a terra. A gente crê que isso só vai acontecer plenamente quando Jesus vier. Mas o nosso objetivo é que todos conheçam e todos saibam, cada um ao nosso redor, sobre quem é Jesus, a sua salvação, o que ele promove. Então, nós somos uma embaixada, e sendo igreja, a nossa missão é entender até o que significa a ideia de igreja, do grego eclésia, eclesia, ou seja, chamados para fora. Nós, em nossa constituição, somos chamados para fora para compartilhar do amor de Jesus para com as pessoas que estão ao nosso redor.
Por isso que o nosso anseio é que nos nossos cultos a gente possa convidar pessoas, a gente possa ter visitantes, que aquela cruz possa ter cada vez mais lâmpadas, que pessoas conheçam a Jesus, que pessoas entrem nesse desenvolvimento e conhecimento com Cristo e possam crescer. Esse é o nosso anseio. Partindo então da continuação do Novo Testamento, o que a gente vê? Se Jesus fala só 2 vezes de igreja, nas cartas de Paulo, ele menciona 43 vezes igreja e apenas 14 o reino de Deus. Ou seja, o tema principal dos evangelhos é o reino. E na continuação dele, o tema principal nos escritos de Paulo, nas 13 cartas, é a igreja. E aí, talvez nós vemos o texto mais emblemático e mais claro a falar sobre igreja, que quer dizer quem nós somos. E esse é um dos textos mais bonitos da Bíblia. Olha o que diz Efésios 2, eu vou ler a partir do versículo 19, para a gente não usar tanto tempo aqui, mas para a gente entender pelo menos esse aspecto. Efésios 2, 19 em diante. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus e do Espírito Santo. O texto que antecede esse versículo 19, ele fala de que havia antes 2 povos, os judeus, que conheciam sobre Deus e que eram o seu povo, e os gentios, que não conheciam. O que Jesus expressa através dele mesmo é que a sua salvação não seria alcançada apenas para os judeus, mas para todos. Primeiro aos judeus, depois a todos. Então, sim, essa salvação começou aos judeus, sendo oferecida a eles, e se estendeu para todos. Ou seja, agora, esse muro de divisão que havia entre o judeu e o não-judeu, entre o santo e o profano, não há mais. Agora, nós temos a abertura de conhecermos Jesus. Então, todo aquele judeu que diz Jesus é o meu Salvador, ele se une a mim que diz como um gentio, Jesus é o meu Salvador, e nós somos um só povo, uma só nação. Estaremos juntos na eternidade, porque esse Jesus agora nos une plenamente. Esse aspecto do povo santo. A segunda coisa, o corpo de Cristo. Os versículos 16 até o 18 vão dizer exatamente da diversidade e do serviço de todos. Ou seja, o corpo de Cristo, aquele que fala em 1 Coríntios 12, esse que fala em Efésios agora, ele está falando que o corpo de Cristo tem muitos membros, mas todos fazem parte do mesmo corpo. Quando um sofre, todos sofrem. Quando um se alegra, todos se alegram. Então, nós somos um só corpo, do qual cabeça é Cristo. Nós fazemos parte desse corpo porque agora a gente não está mais sozinho. Nós não somos mais estrangeiros ou forasteiros. Agora nós somos concidadãos. Na mesa de Deus existe um lugar para você e para mim, porque agora nós fazemos parte da família de Deus por conta de Jesus. Percebe que tem pouca coisa que nos une? Aqui tem gente que tem tradição alemã, tem outros que não. Aqui tem gente que tem uma cultura igrejês, né, igrejada, tem outros que não. Aqui tem pessoas que são gremistas, outros colorados, que pensam de um jeito, pensam de outro. Tem pessoas de tudo que é tipo, que se a gente pensar nas nossas proximidades, a maioria nem tem. O que nos une é Cristo. E Cristo faz com que nós sejamos um, porque nós somos da mesma família. É por isso que a gente chama um ao outro de irmão, nesse aspecto de que nós fazemos parte da família de Deus. É por isso que a coisa mais linda é quando a gente apresenta Jesus para uma pessoa e diz: agora você faz parte da mesma família que eu faço. Em Cristo nós somos irmãos. Isso é bonito demais. Por fim, nós somos a morada do Espírito Santo. Esse Jesus que habitou entre nós, ele nos deixou um consolador, um conselheiro, aquele que estaria em nós. E o Espírito Santo, quando nós entregamos nossa vida para Cristo, ele está em nós. E nesse aspecto de ele estar em nós, ele é um perfeito conselheiro. É aquele que nos capacita e que garante a nossa salvação. É aquele que é o nosso consolador nos momentos difíceis. É ele. Esse é o espírito da promessa que está em nós. Por isso, a essência da igreja, nós entendemos que essas verdades estão dentro de nós, a partir do momento em que nós entregamos a nossa vida para Cristo. Por isso,
Igreja faz parte do plano de Cristo por um motivo muito claro. Em Efésios, depois, capítulos 5 e 6, o que nós percebemos é que existe o texto onde Paulo fala sobre a noiva de Cristo e o noivo. Cristo é o noivo. E um dia ele virá para buscar a sua noiva, que é a igreja. Imperfeita como ela é, ele vai apresentá-la perfeita. Com as suas lutas e dificuldades, ele vai aceitá-la e transformá-la. Nós somos a noiva de Cristo. E sendo a igreja a noiva de Cristo, um dia haverá o grande casamento na eternidade, aonde então não haverá mais nada que precise acontecer, porque o reino então será plenamente estabelecido. E nós estaremos com o noivo para sempre. A igreja subirá, a igreja se estabelecerá. A igreja estará nesse reino, novos céus e nova terra, aonde a igreja estará. Todos aqueles que um dia entregaram sua vida para Jesus, os que já entregaram no passado, os que hoje estão entregando a sua vida para Cristo, os que nesses últimos dias, ainda antes da volta de Cristo, ainda vão entregar. Por fim, eu quero talvez ser muito prático, para você talvez, através de toda essa aula, ou de tudo que a gente está dizendo aqui, poder se entender, ou poder se localizar dentro de tudo que a gente disse até aqui. Entende que igreja não é o aspecto final. Igreja é o aspecto do processo, ou seja, é onde a gente consegue viver esse processo de santificação. Em primeiro lugar, toda pessoa vai passar por um processo de aproximação, ou seja, não tenho um relacionamento com Jesus ainda, mas eu estou conhecendo. Eu estou ouvindo essas aulas, fazem sentido em alguma parte, outra não, então eu estou me aproximando. Tem pessoas próximas minhas que eu tenho apresentado sobre Jesus, e elas não tomaram uma decisão, ou seja, não disseram, Jesus é quem controla agora a minha vida, é quem cuida da minha vida. E estão nesse processo. E tudo bem, isso é uma caminhada que não pode parar. A partir desse ponto, tem a conversão, ou seja, o Espírito Santo me mostra sobre essa verdade como se vendas caíssem dos meus olhos e fala, puxa, é isso. Essa é a salvação em Cristo. E a partir dele, ou através dele, agora, se sou salvo, então a minha vida começa a ser diferente. Eu tenho a garantia da salvação, da vida eterna. A conversão é esse marco inicial. Depois dela, tem o batismo. E por mais que pareçam, puxa, agora eu tenho que fazer mais regrinhas e tudo mais, as ordenanças que a Bíblia fala, que são o batismo e a ceia, não tem a ver com algo que vai me salvar ou não, mas tem a ver com algo que vai me aproximar mais ainda deste ambiente de igreja. É onde eu vou referendar, eu faço parte desta igreja. Que é a igreja de Cristo, não necessariamente a igreja local, mas a igreja de Cristo. O batismo, ele é um símbolo, ele é uma mostra pública, uma demonstração pública da fé que um dia eu assumi em Jesus. O que ele representa através do baixar e do subir na água é: esta era a minha vida antes de Jesus. Agora eu desço e através desse lavar eu represento a minha nova vida em Cristo. Eu não sou mais aquele que eu era. Agora eu sou uma nova pessoa em Cristo. O culto de batismo é um culto de festa pra gente, porque são pessoas mostrando publicamente: esse é o meu Senhor, eu caminho com ele. Depois disso, existe o aspecto da membresia. E tanto o batismo, nós temos o curso agora, que você também pode passar o contato para mim, pergunta tal, e a gente coloca na lista ali do pessoal que vai fazer, quanto a membresia também. Nós temos o curso agora que vai acontecer nesse mês. A membresia é a ideia da embaixada que nós vemos na igreja. Quem pertence e quem não pertence. Se existe alguém que não concorda com a Bíblia, alguém que é contrário a Jesus, não pertence. E ele não vai fazer parte da membresia, não é porque a gente está fazendo um clubinho, mas é porque, biblicamente, a membresia, ou seja, essa embaixada funciona quando essas situações estão claras. A pessoa ama Jesus, caminha com ele, tem entendido que a Bíblia é a única palavra de Deus, então todos esses aspectos são importantes. E a membresia te faz pertencer. Tanto você entender que você faz parte, quanto a igreja é um guarda-chuva espiritual. Se você quer saber o que acontece na sua vida sem igreja, estatisticamente, a pessoa que passa alguns meses longe da igreja, na pandemia a gente viu isso, 5, 6 meses fora da igreja, ela não volta mais. E ela passa a viver uma vida como se nunca conhecesse Jesus. Por isso, a igreja é uma proteção espiritual, é um cuidado para com a nossa vida.
Por fim, depois da membresia, o serviço. Por que nós estamos aqui? Para servir os outros, para compartilhar para os de fora quem é Jesus e para abençoar os de dentro através da nossa vida também. Nós somos chamados para servir. O último recado que Jesus dá para os seus discípulos antes da ceia é lavar os pés deles. E o que ele diz é: aquele que quer ser o primeiro vai ser o último. Se vocês querem ser como mim, como eu, vocês vão precisar servir. Aquele que quer ser o maior vai precisar servir a todos. O líder precisa servir. Nós somos chamados a servir uns aos outros. Na igreja tem muitas formas de servir, muitas formas de você se envolver. Mas, para você servir, você precisa ser um membro. Você precisa se batizar, você precisa entender quem é Jesus e começar se aproximando. A pergunta da vez final é: em que etapa você está? Meu objetivo, minha oração, é que esse princípio de bases da fé, todo esse estudo, te leve a ser prático. E não só ficar isso no campo das ideias, mas a entender, puxa, em que ponto eu estou? E até se eu já estou há muito tempo servindo, puxa, eu estou fazendo tudo que eu posso, o melhor que eu posso, ou estou servindo na área que Deus me chamou, com os dons que Ele me deu, ou como eu estou servindo. Por isso, pensando em todos os aspectos, avalie o seu coração. Perfeito?